Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para nossa reflexão de domingo. E eu, às vezes, acho assim que a providência divina é uma coisa impressionante, né? Eu vou comentar o evangelho de hoje, né, que é a multiplicação dos pães, e eu estava vendo a missa, assistindo a missa, né? Participando da missa, e, e, e eu achei assim, o evangelho, né, qual que eu estava pensando essa semana. Não é nem a intenção do evangelho, mas sim da pessoa que eu estava pensando, né, que era minha amiga Alessandra. Eu tive uma amiga minha muito querida, né, Alessandra, ela faleceu no ano seguinte do meu pai, né? O papai morreu num ano, ela veio a falecer no outro, que Deus a tenha. E toda vez que eu escuto a história da multiplicação dos pães, eu inevitavelmente eu penso nela. E essa semana eu estava pensando muito nela, né? Pensando assim nas coisas, né? Na nossa adolescência, né? Me deu assim um sentimento de nostalgia, né? A Alessandra, eu sempre digo, né? Ela acho que é a única pessoa que deu um tapa no outro, né, em nome da amizade. Eu já vi beijo de traição de Judas, mas ela me deu um tapa para salvar nossa amizade, né? E, e, e eu na época eu não entendi, né, o que ela queria falar, né, com aquilo, mas com o tempo eu vi que ela tinha razão realmente, né? Eu mereci o tapa realmente, né? Não que fosse tão forte, até mais. E eu estava pensando nela e estava pensando na história da multiplicação dos pães. Por quê? Porque a gente estava no colégio, né, e o padre estava dizendo que ali, né, cada um tinha um pedaço de pão escondido embaixo da manga e o que houve não foi um milagre. O milagre foi todo mundo compartilhar o pão. E aí a Alessandra falou, olha, o senhor realmente, ou o senhor não leu o texto, ou o senhor não sabe o que é milagre, né? Porque o texto diz que eles não tinham o que comer. Se eles tivessem o que comer, era só cada um tirar o que tinha e comer, né? Aí o padre, não, mas é que eles iam ficar com vergonha de comer e não partilhar com o outro. Não, mas o texto não diz que metade tinha que comer e outra metade não tinha que comer. A Alessandra rebateu com ele, né? E a coisa foi escalonando, né? É, 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 e, e a Alessandra, quando ela se empombava, aí abria a boquinha do inferno, né? Que ela já mandava para aquele lugar, chamava de jumento. Não, podia ser Jesus Cristo na frente dela. Se ficasse de firula, de enrolação, já ia tomar aquele coisa patenteado, né? E o padre de Deus, você é uma perdida, você está uma desviada. Ela falou, se eu estou perdido, me imagina o senhor que não sabe ler um texto, né? Aí ele falou, então você sai da sala, né? Você não tem modos para se comportar civilizadamente dentro da sala, né? Então você sai e quem tiver com a mesma opinião que a sua, que saia também. Eu saí junto com ela, não por ter a mesma opinião na época, tá? Não porque a aula do cara era chata. Então, beleza, solidariedade à minha amiga, né? Ao qual nós fundamos a igreja, né? É, os dois únicos fundadores, né? É, como é que é? Não enche o nosso saco e segue com Jesus, amém, e segue teu caminho, amém, né? Porque também, né,
a discussão, né, na Crisma, a gente estava lá o cara falando, né, que, olha, o Espírito Santo se manifesta em qualquer igreja. Aí, Alessandro, peraí, né, só precisa ter dois ou mais pessoas para que o Espírito Santo se manifeste? Aí ele, então por que eu tenho que ir à missa? Ora, eu posso fazer isso em casa. É só eu juntar eu e mais um. O seu pensamento de jirico, a única coisa que vai criar é gente desigrejada. Ou existe uma religião verdadeira onde o Espírito Santo se manifesta, né? Porque até então eu falo, não tem, eu nunca vi isso. A pessoa individual. Não, mas está lá onde dois ou mais, não, onde dois ou mais dentro da igreja. Aí começou aquela discussão, bate-boca, desvirtuada, né? Perdida, desvirtuada, blá blá blá, fora de sala. Quem quiser com ela, eu de novo, junto com ela. Acabou, nós fomos expulsos da Crisma. Não conseguimos essa proeza, né? Mas a gente para pensar depois, ela estava certa. Depois eu estudando, né, a história da Igreja Católica, São Justino Mártir fala isso, que quem prega isso é falsificador do Evangelho. Só que na época a gente não tinha esse pensamento, a gente achou, expulsaram a gente, beleza, vamos para casa, a gente funda a nossa igreja, não congregamos ninguém, não enchemos o saco de ninguém, entendeu? Estamos reunidos, longe ou perto, estamos reunidos por nossos corações, e quem quiser se converter à nossa religião, que não é dogmática, não existe porcaria nenhuma, tá, beleza. Não, a gente não fez, né, propaganda dessa religião para ninguém, nós somos os dois únicos fundadores. Né? Mas era verdade. Então, fora outros embates que teve, né, sobre, né, histórias que a gente escutava dentro de padres, de cara que formava na Crisma, né, que a gente ficava, gente, isso é muita abobrinha. Né, tipo um padre que uma vez falou, beijar na boca é pecado. Da onde que você tirou isso? Né? E a Alessandra falou que o senhor quer, não é que beijar na boca é pecado. Se daqui a pouco você vai dizer que pegar na mão é pecado, né? O que vocês querem é simplesmente controlar os corpos. Porque onde é que o princípio do pecado é eu estou ofendendo a Deus? Onde é que eu vou beijar o fulano e quero que ofender a Deus com isso? Você está convertendo um ato de amor em um ato pervertido. Discussão com o padre, expulso da reunião, eu junto, porque eu, né, acompanhava para dar apoio moral, eu era apoio moral. Né? Então, quando eu escuto, toda vez que eu escuto a história da multiplicação dos pães, eu me lembro dessa briga, né? dessa treta, né, que ela arrumava com os padres, com os formadores de catequese, se ela não gostava de alguma coisa, que ela botava a boca no trombone. Né? Ela é eternamente questionadora. Entendeu? Então eu fico assim, realmente, se você diz que ali tinha alguém com um pedaço de pão, não tem milagre. Milagre é o quê? Milagre é uma coisa, né, sobrenatural, qual compete a Deus, que, né, viola as leis da física. Não é um absurdo o milagre. Né? Mas isso que a Alessandra intuía, eu só fui aprender estudando. Isso é que eu acho interessante. Eu tive que ler muito, né, muitos documentos da Igreja Católica, mas e aí eu ficava lendo aquilo, eu ficava sempre me lembrando da Alessandra, ela falando, não, isso aqui é absurdo, não faz sentido.
né? Então, muita coisa que a Alessandra intuía, eu só fui alcançar estudando. Eu acho assim, que apesar da alcunha de perdida, né, desviada, né, desgraçada, né, e outras coisas que botavam nela, né, e eu não vou dizer que a Alessandra era santa, não era mesmo, né, e, mas eu constato que é verdade. Então, gente, e aí, com o tempo eu fui descobrir que o que era aquilo, era a teologia da libertação. Eu falo, gente, eu combati a teologia da libertação a minha vida inteira e nunca me dei conta. Eu fui me dar conta disso quando eu já estava com uns 30 anos que existia a teologia da libertação dentro da igreja. Mas estava sempre combatendo ela. Coisa interessante, né? Então, é, fica aqui essa reflexão. Eu tenho feito vídeos, né, só de outra maneira, né, com texto e áudio, né, não usando meu áudio, nem meu próprio vídeo, nem minha própria fala, né, como experiências. Não sei se vocês estão gostando. Se vocês estão gostando, deixa aí, gostei daquele método e tal, né, que eu acho mais elucidativo. E também eu quero que você deixe aí, se você já teve algum entrave com a teologia da libertação, algum questionamento dentro da igreja, né? Que às vezes a gente pode até fazer um próximo vídeo sobre isso. Pensa nisso. Então, fica aqui o meu muito paz e bem, né, para os perdidos, para os danados, para os desviados, né, e para as Alessandras da vida. Que ela esteja um ótimo lugar que eu ainda hoje desejo tudo de bom para ela. Né? Aliás, você marcou muito para mim. Muito, muito, muito. Você não tem noção. Então, paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.